Agora, pela sua rádio web UPE. PEDIM Web. É um projeto do PEDIM, Programa de Extensão em Doenças Negligenciadas da FENSG-UPE, coordenado pela professora doutora Beatriz Araújo. A cada 15 dias, um novo episódio trazendo informações essenciais sobre doenças que afetam milhões, mas que poucos conhecem. Apresentação do professor Jálvaro Leão, conversando com especialistas em cada doença. Satisfação em estar começando a nossa conversa falando a respeito do projeto PEDIM Web, que é coordenado pela professora Beatriz, né? Também com as professoras Manuela, a professora Kátia, da FENSG, a nossa faculdade de enfermagem aqui da Universidade de Pernambuco. E antes da gente iniciar a nossa conversa sobre o tema principal, que é falar um pouco sobre o projeto Quem Tem Chagas Tem Pressa, fazer uma pequena abordagem bem rápida sobre o que é o PEDIM, né? O objetivo do projeto PEDIM Web é o de discutir e apresentar informações sobre as doenças negligenciadas e compartilhar conhecimentos sobre essas doenças, além de apresentar quais são os novos tratamentos, onde estão sendo ofertados, quais são as políticas de saúde vigentes de apoio, enfim, orientar a população sobre a promoção, a prevenção e o tratamento dessas doenças, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, particularmente das populações mais vulneráveis. Dentro do projeto do PEDIM, tem um projeto em especial chamado de Quem Tem Chagas Tem Pressa. Hoje nós estamos aqui com a presença da doutora Cristina Carrazone e também com o professor Wilson Oliveira. Boa tarde a todos que estão aqui presentes e vamos começar desde já a perguntar ao professor Wilson, falar um pouco sobre o que é e como encontra-se o tratamento da doença de Chagas hoje no Brasil, formas de contágio, sintomas, etc. Professor, à vontade. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer, em nome dos pacientes, essa oportunidade de trazer mais visibilidade a uma doença que, infelizmente, não tem a visibilidade que merece. É considerada a mais brasileira das doenças. Não há nenhuma doença em que um só pesquisador conseguiu descobrir todo o ciclo da doença. Carlos Chagas foi indicado 2 vezes ao Nobel da Medicina, não obtendo por razões que não vale a pena a gente colocar aqui, mas na verdade a doença de Chagas continua sendo um problema de saúde pública. Ela atinge pelo menos 1,5 milhão de brasileiros. No mundo ela atinge 7 milhões de pessoas. É uma doença silenciosa e também silenciada no sentido de que pouco se fala dela e, infelizmente, muitos profissionais de saúde ainda não têm a noção de que a doença de Chagas continua sendo um problema de saúde pública e necessita de medidas no sentido do controle da doença e do seu tratamento. Para se ter uma ideia, a gente diagnostica apenas 10% dos casos e trata apenas 1% dos casos. Na grande maioria das vezes, essa doença é silenciosa e, necessariamente, ela não produz lesão no coração. 70% dos pacientes que têm a doença de Chagas, elas não evoluem para uma lesão cardíaca ou digestiva. Então, é importante que a gente difunda isso. Claro que existe um percentual pequeno de pacientes que vão necessitar do transplante cardíaco e, quando isso ocorre, o transplante tem sido feito no próprio PROCAP. O Brasil é o primeiro país em termos de experiência com transplante cardíaco na doença de Chagas, seguido da Argentina. Então, na verdade, o Brasil é quem mais produz em relação à pesquisa sobre doença de Chagas. No mundo, eu diria até que, em termos de pesquisa, nós produzimos muitas pesquisas, mas mesmo assim a doença é uma doença pouco discutida. Fizemos um encontro em 2009 aqui no PROCAP, durante o Congresso de Medicina Tropical, para discutir o ensino da doença de Chagas nas faculdades de medicina do Brasil e da América Latina. E, para surpresa nossa, eu diria assim, uma triste surpresa,
identificamos que várias faculdades não têm aula sobre doença de Chagas, o que é um absurdo considerando aquilo que eu falei anteriormente, pela quantidade de pessoas que têm a doença e toda a história da doença de Chagas ligada, né, ao Brasil. Basicamente, infelizmente, são poucos os profissionais dedicados à doença de Chagas. Mesmo dentro da cardiologia, a doença de Chagas não tem uma visibilidade que nós gostaríamos que tivesse. Infelizmente, há congresso de cardiologia onde não existe nenhuma mesa redonda sobre a doença de Chagas. Isso mostra, então, a necessidade de se aumentar a visibilidade e, sobretudo, do ensino da doença de Chagas, chamando a atenção que a doença de Chagas é, sim, infelizmente, um problema de saúde pública ainda, mesmo no século XXI. Pela sua fala, né, dá para a gente identificar a importância do tratamento, da discussão, da difusão, né, e do acompanhamento de perto dessa problemática. Professor, uma outra pergunta que a gente está direcionando é a seguinte: como é que atua a Casa de Chagas, né, Procap UPE? Eu sei que o senhor foi um dos precursores, né, da institucionalização desse espaço. Como é que isso funciona? Veja, foi boa essa pergunta, porque na verdade quando nós imaginamos a Casa de Chagas, por que eu pensei nisso? Eu estava voltando da residência em São Paulo e fiquei responsável por uma enfermaria que tratava das doenças do músculo cardíaco. E o que eu verificava? Que a grande maioria dos pacientes que se internavam nessa enfermaria, eles tinham a doença de Chagas, eles tinham o que a gente chama de miocardiopatia, ou seja, uma doença que atinge o miocárdio, produzida pelo Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas. E ocorria que esses doentes tinham alta, eram doentes graves, porque eram doentes que, na verdade, já estavam precisando de internamento, mas eles voltavam rapidamente a reinternar porque não tinham como ser acompanhados depois que eles saíam do internamento. Então, na verdade, nós começamos na doença de Chagas, na Casa de Chagas, pensando em atender aqueles que eram, digamos assim, egressos da enfermaria. Mas a falta de atendimento ampliou tanto que hoje a gente, na verdade, atende a grande maioria dos doentes que poderiam ser atendidos, inclusive, na assistência primária. E esse programa de descentralização que começou em 2011, a ideia era essa: nós viajamos para o interior no sentido de treinar os profissionais, médicos, enfermeiros, agentes de saúde, no sentido de a gente poder, muitas vezes, evitar que o doente tenha que se deslocar, por exemplo, doentes de Petrolina, 800 quilômetros. Ele sempre mostrou da necessidade da descentralização e, sobretudo, se eu digo para você que 70% dos pacientes poderiam ser atendidos na assistência primária, na Casa de Chagas ficariam só aqueles doentes mais graves que, por exemplo, precisam de um implante de marca-passo ou, eventualmente, até de um transplante cardíaco. Então, esse é um projeto fundamental, né, que já vem desde 2009 e agora a ideia é que ele continue, e agora com a parceria público-privada com a farmacêutica Novartis, a gente imagina que isso possa realmente ter uma repercussão importante, sobretudo nessa área onde o projeto vai atuar, que é uma área extremamente endêmica para a doença de Chagas. Aí continuando, né, ainda dentro dessa nossa discussão, perguntar aqui à professora Cristina Carrazone, né, o que é o projeto, né, professora? Quem tem Chagas tem pressa. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto. Vamos sim. Muito obrigado pelo convite. E quem tem Chagas tem pressa. Por que isso? Fizemos um paralelo com toda aquela campanha do sociólogo Betinho, que dizia: quem tem fome tem pressa. Boa, não é? Boa. E, paralelamente, sabe-se que a doença de Chagas, durante anos, esteve bastante agregada a condições de baixa renda, a casa de taipa, quem tem fome tem pressa, quem tem Chagas tem pressa. Foi dentro desse contexto que nós fizemos esse paralelo. Mas, particularmente, pegando o que o professor acabou de colocar em relação à doença de Chagas, esse projeto vem colocar à prova tudo isso que foi feito nos últimos 38 anos
pela Universidade de Pernambuco, em Pernambuco, no interior do estado, em relação aos serviços de referência e contra-referência do atendimento. Hoje seria praticamente inadmissível que um paciente que tenha sorologia positiva, que more, por exemplo, no sertão a 500 quilômetros daqui, que ele não tenha resolutividade no seu município. Se ele não tiver uma doença em estágio mais avançado, necessitando de um marca-passo ou com arritmias mais severas, ou mesmo de transplante cardíaco, ele pode sim e deve ser atendido na sua regional. Por isso, juntamos forças. Perfeito. Esse projeto vem sendo maturado há aproximadamente 5 anos, onde a proposta ela vem para quebrar esse silêncio epidemiológico, porque foi isso que eu estava falando há 15 dias com as secretarias de saúde dos 2 municípios foco desse projeto piloto. Se perguntar para a secretária de saúde, você sabe quantos pacientes com Chagas tem na sua regional? A resposta é não. E ninguém sabe, nem no Brasil. Por quê? Porque a doença de Chagas crônica, ela pode ser crônica e aguda. Depois a professora Bia vai falar um pouco da doença de Chagas crônica, doença de Chagas agudo e do surto que houve em Pernambuco. Mas ela só passa a ser notificada, a doença de Chagas crônico, agora, 2023. É muito recente. Então, o mundo ainda não sabe quantos pacientes tem. Então, talvez o nosso maior gap seja o gap de diagnóstico. Uma vez diagnosticando, ele precisa seguir um fluxo. E por que a gente começou a descentralização em 2011 e hoje a gente chega a 2025 ainda dizendo quem tem Chagas tem pressa? Por quê? Porque, infelizmente, as equipes das unidades básicas de saúde rodam muito. Então, nós treinamos dentro desse estado mais de 2.500 profissionais treinados aqui pela Universidade de Pernambuco, através da Casa de Chagas, em parceria sempre com a Secretaria Estadual da Saúde. Nós, enquanto serviço de saúde, não podemos chegar no município dizendo, olha, você vai ter que tratar assim ou assado, óbvio. Então, a gente precisa ir dentro dessa hierarquia dos serviços de saúde que é preconizado pelo SUS. Perfeito. Então, na verdade, o projeto ele vem possibilitar esse diálogo entre as diversas instâncias da Secretaria Estadual. As diversas instâncias da saúde como um todo. Fomos em busca de recurso. Esse recurso é para propiciar apenas os deslocamentos das equipes, na verdade, e vai ser gerenciado pelo IAUP, que é o Instituto de Apoio, da parte da logística, né? Da parte da logística da universidade. Professora Beatriz, o que é que se espera, na verdade, né, desse projeto? Bem colocado aqui pela doutora Cristina. Boa tarde a todos. Com esse projeto nós esperamos, como já bem colocou a doutora Cristina, que seria quebrar o silêncio epidemiológico, porque nós temos assim pouco conhecimento a respeito dos casos crônicos e essas pessoas elas precisam de diagnóstico. Nós, em 2006, implantamos no estado de Pernambuco o diagnóstico da doença de Chagas na fase aguda. E esse diagnóstico foi todo descentralizado e eu fiz parte da implantação desse diagnóstico. Enquanto LACEN, Laboratório de Saúde Pública, Secretaria Estadual de Saúde, enquanto Universidade de Pernambuco. E em 2019... Depois de todos esses anos, nós conseguimos diagnosticar o primeiro surto, um dos maiores do Brasil, com doença de Chagas, no município de Ibimirim. E o diagnóstico foi em tempo real e, mais uma vez, a Secretaria Estadual de Saúde, no seu papel de vigilância, de acompanhamento e de tratamento, em conjunto com o ambulatório de Chagas, a querida Casa de Chagas. Sim. Todos os pacientes diagnosticados no LACEN foram tratados, todos, e nós conseguimos seguir com todos eles. Então, isso foi um grande, assim, uma vitória
não houve óbito, nenhum óbito. Então, nós tivemos, assim, um sucesso. Então, eu fico muito feliz, realizada, plena, de fato. Claro. E, em seguida, né, juntando com o objetivo, um dos objetivos, que é educação e saúde, do grande projeto Quem Tem Chagas Tem Pressa, eu também coordeno o projeto com educação com os triatomíneos, que a gente ensina nas escolas que com barbeiro não se brinca, porque muitos dos pacientes da Casa de Chagas e do mundo inteiro, eles se contaminam brincando com o barbeiro, com os vetores. Principalmente crianças, né? Principalmente as crianças. Então, na infância, eles logo se contaminam. A forma de contaminação vetorial, de forma assim, bem natural, né? Bem direta. E assim, um dos objetivos, que é o principal objetivo da Secretaria de Saúde, é a vigilância. É manter vigilância constante, porque ela é pautada, de fato, em cima dos vetores, em cima dos triatomíneos, porque através desse sistema que é nacional, o Programa Estadual de Controle da Doença de Chagas verifica todas as casas que têm triatomíneos, encaminha para as regionais de saúde, para os laboratórios das regionais, identificar as espécies, para a gente poder estudar a diversidade das espécies do estado de Pernambuco, para a gente verificar se essas espécies estão positivas ou não para tripanosomatídeos. Consegue também verificar os municípios que são mais prioritários, ou seja, aqueles que apresentam os maiores índices de infestações. Processo de migração, de repente, também. Isso, processo de colonização, ou seja, aquelas casas que têm 5.000 insetos, 6.000 insetos. Aí vocês podem perguntar, e Pernambuco tem barbeiro? Nós estamos concluindo agora um grande projeto aprovado com a FACEP, com a Secretaria de Saúde, que nós trabalhamos um banco de dados com quase 80.000 barbeiros. Então, nós estamos verificando o índice de colonização, índice de infestação desses municípios e os que apresentam os maiores índices de barbeiros infectados. Então, o pilar base do controle da doença de Chagas, da eliminação, assim, seria a gente afastar esses insetos das casas que a gente não precisa de barbeiro dentro das casas, né? Perfeito, Então, assim, educação em saúde é fundamental para que o projeto Quem Tem Chagas Tem Pressa tenha sucesso e que seja de fato e que possa ser replicado em outros municípios, em outras regionais e em outros estados do país. E ter, né, professora, também um maior controle das informações, né, acerca do problema. Né, que eu acho que esse é um grande problema que vem sendo, né, ao longo do tempo, relegado, né? E eu fico assim impressionada como assim as pessoas me perguntam: e tem barbeiro em Pernambuco? Eu disse: gente, nós temos um banco de dados de 80.000 insetos. Então, assim, eu trabalhei no laboratório de doença de Chagas, de vetores, e eu examinava 18.000 barbeiros, 10.000 barbeiros por ano. E, assim, foram 20 anos examinando esses insetos. Perfeito. Pelo que já foi colocado, né, a gente viu a importância aí, claro, a universidade tem o seu papel preponderante no que diz respeito à pesquisa, né, à análise e tal, mas a gente precisa ter um suporte, um apoio institucional, né, um braço, né, que chegue de forma formalizada, oficial, junto aos municípios aqui do estado. Então, qual é o papel, né, na verdade, da Secretaria de Saúde do Estado, né, como agente, né, envolvido nesse projeto de Quem Tem Chagas Tem Pressa? Na verdade, a Secretaria da Saúde é o órgão gestor de todo esse processo. Perfeito. Ele vai, digamos, pactuar, não é? Nas diversas instâncias, com as secretarias municipais, a regional de saúde. Então, hoje nós estamos com um projeto totalmente pactuado no território, quer no território de Serra Talhada, com a Secretaria Municipal da Saúde, com a GERES, que é a Gerência Regional,
com a direção da UPAE, que é a Unidade Pernambucana de Atendimento especializado, que tem cardiologia, gastroenterologia, com a atenção primária. Se a gente não fechar todo esse ciclo, né, com assistência farmacêutica, que é quem vai distribuir a medicação. Enfim, hoje eu acho que nós temos uma equipe bastante robusta, onde todos nós falamos exatamente a mesma linguagem, porque está bastante amadurecido, mas é um mutirão, eu diria, de profissionais trabalhando em prol desse projeto, para que a gente possa criar um modelo capaz de ser reprodutível, não é? E com baixíssimo custo. Inclusive um modelo que muito provavelmente será replicado em outros países, né? Muito provavelmente pela forma como a própria universidade, o próprio governo do estado, né? Já vem desenvolvendo esse trabalho, a preocupação, né? O interesse em discutir. Eu acho que isso muito provavelmente será algo replicado. E o que pretendemos também é que daqui a um ano, o projeto tem duração de 12 meses, mas daqui a um ano criar na região do Sertão do Pajeú a Associação Pernambucana de Pessoas Afetadas pela Doença de Chagas do Sertão do Pajeú. Sim, ter uma associação faz uma grande diferença nesse acolhimento da pessoa afetada, não é? No direcionamento para um tratamento precoce, enfim, no ampliar a voz. Na verdade, o que nós queremos é ampliar a voz. Claro que cada um tem sua voz, mas como é uma doença negligenciada e silenciada e silenciosa por cerca de 30, 40 anos, como a professora diz, com o projeto dela, que é maravilhoso, com Barbeiro Não Se Brinca, as crianças brincavam queimando os barbeirinhos dentro de casa. Alguns achavam até interessante encostar na parede para deixar o bichinho morder, como brincadeira. Só que durante 30 anos isso fica silencioso. E muitas vezes, quando não diagnosticado precocemente, ele já apresenta com sintomas cardíacos mais avançados. Sim. Perfeito. Como é que a gente chega, né? Algumas dessas observações eu acho que vocês já anteciparam aqui, mas como chegar, né, essa população mais afetada com a doença de Chagas? Já existe esse projeto, eu acho que é um projeto piloto, né, em Serra Talhada, é isso? Serra Talhada e Triunfo. Primeiro porque Serra Talhada e Triunfo é uma das regiões mais endêmicas do estado. Ela tem, e a gente considera uma região endêmica quando é encontrado o inseto contaminado naquele município. A 11ª Regional de Saúde, ela tem 10 municípios e em todos os municípios foram encontrados barbeiros contaminados, assim como a 8ª, assim como o sertão como um todo. Então não justifica esses pacientes saírem de lá e virem aqui para Recife. Por quê? Porque superlota um serviço terciário de alta complexidade, que é aqui da universidade, dentro do Procap, e nós precisamos ter essa resolutividade lá na regional. Paciente nenhum que tenha doença que esteja contaminado pelo parasito que causa a doença de Chagas, que é causado pelas fezes do barbeiro, na verdade, as fezes contaminadas do barbeiro, quando ele morde, ele pica, ele ingere, né, o sangue da pessoa ou do animal, e depois ele defeca ali. E na hora de coçar, inocula aquele parasito quando o inseto está contaminado, óbvio. E aí, como ter acesso aos exames, por exemplo? O SUS, ele cobre 100%, eu digo isso sem nenhum medo de errar, 100% de todas as necessidades dos pacientes com Chagas, desde a sorologia até a realização do mais alto procedimento, que é o transplante. Né? Então, nós temos, sim, o SUS aqui atrás. Então, a gente diz isso com muita segurança. Infelizmente, nem sempre o paciente tem consciência do seu direito. Sim. E vai e paga. Ele não precisa pagar.
Nem eletro, nem eco, nem Holter, nem a sorologia, absolutamente nada disso, porque tudo isso está acobertado pelo SUS. Então, como chegar no paciente? É isso que a gente pretende, como piloto, treinar. A ideia é ousada, mas é essa mesmo, é treinar 100% dos agentes de saúde e agentes de endemia. Nós vamos para lá treinar as pessoas que trabalham diretamente dentro da casa dos pacientes. Perfeito. Com isso, a gente intenciona que aumente o diagnóstico, sem dúvida, e tirar o medo de tratar. Muitas vezes, o médico ou o enfermeiro que está lá na ponta tem um certo receio. O paciente está com Chagas, manda para a casa de Chagas. Não é bem assim. Tem protocolo clínico para isso. Nós traduzimos o protocolo clínico de uma forma que seja bem acessível. Então, cada esfera da saúde vai ter um tipo de treinamento voltado para aquele universo, para aquela população. Perfeito. E é muito trabalho pela frente. Que bom. Pois não, professora? E é muito interessante isso que a professora Cris está falando, da região da endemicidade de Serra Talhada e de Triunfo. Sim. Já estivemos lá, inclusive com as alunas que estão aqui presentes, em atividades extensionistas cadastradas aqui na PROEC. E enquanto as alunas estavam ministrando a aula para as crianças sobre doença de Chagas, forma de transmissão, a diretora me perguntou: mas passa durante a gestação a doença de Chagas para o feto? Eu disse, passa. E no mesmo instante o filho dela chegou: mamãe, a gente pode lanchar? Aí eu olhei assim, ela disse: eu tenho Chagas há 15 anos. Eu disse: qual é a idade do seu filho? Aí ela disse: 9 anos. E outra situação, nós fomos em outra escola, na zona rural de Triunfo, isso tudo foi em Triunfo. E o paciente que é da associação daqui de Chagas, ele mora lá, é residente de Triunfo. Que provavelmente vai ser o presidente da associação. Ele era aluno do EJA, da escola que nós estávamos trabalhando. E assim, deixou todos os meus alunos emocionados, porque nós não sabíamos que ele era portador da doença de Chagas. 33 anos ele tinha na época, marcapaciado já, e era aluno da escola que nós estávamos ensinando para as crianças que não poderia se brincar com o barbeiro. Então, assim, é uma região bastante endêmica. Tem casas onde tem 10 pessoas da família com Chagas. Então, assim, é uma região bem merecida de um projeto piloto, e que nós vamos centrar, de fato, nossos esforços, a equipe toda, multiprofissional e interprofissional, né? Com várias atividades, com mutirão mesmo de diagnóstico, tanto sorológico quanto clínico. E, enfim, vai ser, assim, um trabalho belíssimo. Vai ser bom. E uma cidade linda, Triunfo, né? Também tem isso, né? É um oásis pernambucano. É verdade. Eu queria fechar aqui essa última pergunta que a gente tem. Acho que o professor Wilson deve estar aí no ar. Professor? Estou aqui no ar, sim. O que é que levou, o Hospital Universitário, o UOC, a desenvolver o projeto sobre doença de Chagas em 87? Eu li um artigo que eu recebi, a professora Kátia mandou para mim, eu fiz uma leitura, mas aí eu queria um pouquinho da sua fala, pela sua experiência desde o início nesse projeto. Por gentileza. Veja, o que nos levou a pensar em formar um ambulatório de doença de Chagas foi exatamente pela alta prevalência de pacientes com a doença e a falta de atendimento que esses pacientes tinham na época, né? Então, aquilo que eu falei anteriormente, esses doentes eram internados já numa situação de gravidade, porque eram doentes já com problema cardíaco, e eles não tinham como serem atendidos no momento que eles saíam do internamento. Então a ideia nossa, juntamente com a doutora Cassandra, uma jovem médica que chegava
recentemente de São Paulo para fazer a residência conosco lá. Nós então pensamos, vamos tentar então que esses pacientes possam ser atendidos após a alta hospitalar. Só que com o tempo, como eu falei anteriormente, o que a gente viu é que, na verdade, a gente não deveria só atender os pacientes egressos do internamento. Em si, qualquer paciente que tivesse a doença, como hoje ocorre, qualquer paciente com suspeita de doença de Chagas, ele vai à casa de Chagas e a gente colhe o sangue desse paciente e, de imediato, se ele tem a sorologia positiva, ele é matriculado no ambulatório. Ele não precisa passar por uma burocracia. No momento que ele tem a doença, ele é matriculado e começa a ser acompanhado. O grande problema é aquilo que eu falei antes. Nós temos hoje mais de 1.000 pacientes e uma boa parte desses pacientes, seguramente mais de 50% desses pacientes, poderiam ser atendidos perto da sua residência. Então, esse projeto de descentralização, ele visa exatamente isso, diminuir o chamado tratamento fora do domicílio. A ideia da descentralização é muito em função disso e, consequentemente, se esse doente é atendido perto da sua residência, a adesão ao tratamento é muito maior pela distância que ele tem que percorrer, que é bem menor do que se deslocar, por exemplo, de Petrolina para Recife. Então, a ideia da descentralização, ela é fundamental e, como foi bem colocado aqui por todos que participaram do podcast, é algo que todo o Brasil gostaria de praticar, esse tipo de estratégia, porque com isso você conseguiria atingir o maior número de pacientes e, sobretudo, o grande desafio da doença crônica, como é o caso da doença de Chagas, não é iniciar o tratamento, é manter o tratamento. Isso vale para qualquer doença crônica e, sobretudo, numa doença crônica negligenciada, onde a população é pobre, essa adesão ainda fica mais difícil, sobretudo se ele tem que se deslocar a uma distância muito grande. Então, a ideia do ambulatório, e hoje, eu diria que o principal objetivo nosso é realmente que essa descentralização seja permanente. Ela não é um projeto que a gente vai fazer agora e depois vai retornar, não. A ideia é que se dê continuidade, como já foi bem colocado aqui. Nós começamos essas caravanas para o interior em 2011 e ela se mantém. Na verdade, esse projeto atual, que quem tem Chagas tem pressa, e na verdade tem muita pressa, eu diria, ele vem apenas reforçar aquilo que a gente vem fazendo desde 2011. Professora Beatriz, quer fazer um fechamento? Pois não, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer a todos, a doutora Cristina, a doutor Wilson. Gostaria de agradecer ao professor Renato Moraes, agradecer ao senhor. Muito obrigado. Agradecer a Rufino e também agradecer a professora Cátia Rejane, a professora Carolina Medeiros, sim. A Emanuela Dourado e Laís Joana, que são nossas extensionistas, na verdade. E também Laís, Joana e Rebeca Alves. Mas também de agradecer à Faculdade de Enfermagem, agradecer ao PROCAP, à Secretaria Estadual de Saúde e agradecer a todos que fazem parte do programa de extensão com doenças negligenciadas, o PEDIM. Porque sem elas, as nossas alunas extensionistas, aliás, os nossos alunos extensionistas, a gente não conseguiria desenvolver tantas ações bonitas por esse estado, né? Então, eu só tenho a agradecer a todos. Pois não. Nós estamos aqui, mais uma vez, né, à disposição, né, a Diretoria de Educação à Distância e através da rádio, né, da Rádio Web, em colocar o espaço para que vocês possam divulgar cada vez mais outros eventos. Daqui para frente, né, a gente vai, mais do que nunca, falar um pouco mais sobre, não só, né, o projeto, né, Quem Tem Chagas Tem Pressa, mas tantos outros que estão direcionados, né, ao PEDIM, né? Pois não, professora?
Eu gostaria também assim de falar um pouco do professor Renato, que ele sempre foi um grande entusiasta, e ele sempre apoiou o nosso projeto, o nosso programa, e assim, a gente sempre contou com ele para irmos a Triunfo e a outros municípios onde tem polos de EAD, e a gente sempre pegou carona no carro para poder fazer a extensão. Então, eu sou assim eternamente grata a ele. Tá bom, muito obrigado. E gostaria de divulgar o Instagram do Pedim. Pois não, fica à vontade. Que é @gpedim. Que quem puder, possa que nos acompanhe. Tá ótimo, muito obrigado. Também agradecer, sobretudo, ao professor, e pela oportunidade de trazer, de ampliar a voz da Casa de Chagas, não é? E de todos aqueles que ali vivem e representam, dos pacientes, sobretudo, e agradecer muito a oportunidade de trazer esse projeto acreditando, com boa energia, acreditando que vai acontecer e que a gente vai tentar quebrar, sim, esse silêncio epidemiológico. Deus quiser. Então, a palavra é gratidão, não é? Do projeto, nós ainda não temos o Instagram, mas temos o Instagram da Casa de Chagas. É @Casa de Chagas, tudo junto. Ótimo. Minúsculo. Professor Wilson, quero lhe agradecer, pela sua participação. Espero que numa outra oportunidade o senhor esteja aqui presente conosco. Vai ser importante, até para conhecer aqui o nosso espaço. Fica aqui na reitoria, no bloco D, 2º andar. E aí seria bom tê-lo aqui conosco também. Com certeza não vai faltar oportunidade. Seguramente eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que a gratidão é a memória do coração. Eu resumiria tudo com essa palavra: a gratidão em meu nome pessoal, em nome da equipe do ambulatório, em nome da equipe do projeto Quem Tem Chagas Tem Pressa. Obrigado a todos. Um abraço. A Rádio Web UPE apresentou Pedim Web. É um projeto do Pedim, Programa de Extensão em Doenças Negligenciadas da FENSG UPE, coordenado pela professora doutora Beatriz Araújo.